Atenção, telespectadores! Em 5 segundos, mais uma atração do canal Próxima Parada. Uma das montadoras de ônibus mais clássicas da história do Brasil. Que fim levou a Ciferal, fabricante que deu vida a modelos como Padrão Cidade, Padrão Alvorada, Dinossauro, Turquesa e Citimax. Você vai conhecer um pouco mais da história da fabricante e entender como que ela chegou ao fim. Será que existem chances dela retornar algum dia? Fique com a gente, o Próxima Parada Repórter já está no ar. A Ciferal Comércio e Indústria surgiu no dia 11 de outubro de 1955, no Rio de Janeiro, como uma pequena fábrica de ônibus, usando duro alumínio na fabricação de suas carrocerias, sendo na época um material de extrema qualidade, robusto e leve. O começo da Ciferal foi bastante difícil. Isso porque a fabricante veio ao mercado sem nenhuma experiência no ramo e fabricava apenas pouquíssimas carrocerias por mês. A produção de fato só engrenou a partir de 1957, com os primeiros ônibus urbanos em linha. Em poucos anos, a Ciferal conseguiu conquistar diversos clientes, em especial nos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara. Os produtos que a fabricante oferecia eram de extrema qualidade, e isso atraiu a atenção de várias empresas. Em pouco tempo, uma subsidiária foi criada em São Paulo, justamente para atender a demanda que o mercado da época exigia. Almejando novos mercados, a Ciferal também adentrou ao segmento rodoviário, sendo lembrada até hoje por diversos modelos clássicos que fizeram parte das estradas do Brasil nas décadas de 60, 70 e 80. Os modelos Flecha de Prata, Líder, Jumbo, Solimões, Araguaia, Pódium, Iguaçu e principalmente o Dinossauro foram por anos o carro-chefe da fabricante. Dentre as empresas que realizaram a compra de vários modelos da marca, temos a Aviação Cometa, que foi a principal compradora de modelos da Ciferal nos anos 70. Importante lembrar, os primeiros modelos da Ciferal no segmento rodoviário não tinham nome. Como a Cometa era a maior empresa de ônibus do país naquela época, o nome que ela estampava na carroceria acabava virando o nome do modelo. Cliente fiel da Ciferal, os nomes Flecha de Prata, Líder e Jumbo surgiram através da popularidade da Aviação Cometa. Com alto nível de qualidade, a Ciferal não se abalou com as crises que o mercado brasileiro vivia. O país passava por momentos turbulentos em sua história, de altos e baixos em sua economia. A Ciferal se manteve firme e continuou a fabricar seus modelos com frequência, oferecendo tudo o que havia de mais moderno disponível naquela época. A montadora vinha crescendo com força no mercado e conquistava diversos clientes por onde passava. Além da linha rodoviária, os modelos urbanos também estavam em alta, e um dos principais lançamentos foram os modelos Tocantins e Fênix. Os anos entre 1960 e 1980 foram os anos dourados da fabricante, que ostentava modelos robustos, confortáveis e de ótimo requinte. Porém, a Ciferal se escorava na Aviação Cometa, que era sua principal cliente e que injetava muito dinheiro na fabricante. Mas a parceria entre as duas empresas acabou no fim dos anos 70, e a Ciferal se viu obrigada a procurar uma outra grande empresa. Companhias grandes no mercado, como Gontijo e Itapemirim, até compravam modelos da marca, mas não em grandes quantidades como a Aviação Cometa.
Vale a gente lembrar que naquela época, a Gontijo já almejava os modelos da Nilson, e a Itapemirim tinha planos de iniciar a fabricação de suas próprias carrocerias, por meio da Tecnobus, fato esse que se concretizou alguns anos depois. O Dinossauro, principal modelo fabricado pela Ciferal naquela época para o segmento rodoviário, apesar de robusto e confortável, não conseguiu oferecer o nível de conforto que a Cometa exigia. Sendo assim, a Ciferal, que estava muito bem no mercado, inicia os anos 80 em crise, perdendo inclusive outros clientes. O sucesso que os modelos da marca tinham acabaram do dia para a noite. A aviação Cometa seguiu seu caminho, iniciando a fabricação de suas próprias carrocerias, por meio da CMA, com os clássicos Flecha Azul. Neste momento, a Ciferal pensava em maneiras de como poderia se reposicionar no mercado. Isso porque tanto a linha rodoviária, tanto a linha urbana, passavam por crises. Os modelos não tinham mais o mesmo valor de antes, e eram considerados por críticos da época como velhos e desatualizados. Junto a tudo isso, a Ciferal perdeu em 1978 a totalidade das suas ações da filial de São Paulo. Neste momento, nasce a Ciferal Paulista, posteriormente vindo a se tornar a Condor, em 1981, e logo depois a Tamco. Com essa mudança, a Ciferal restringiu sua produção no Rio de Janeiro, em sua tradicional fábrica de Xerém, em Duque de Caxias. A situação se tornou ainda mais grave a partir de 1983. Naquele ano, a Marco Polo lançava sua geração 4, que trazia itens inéditos de conforto e segurança para o mercado. A Ciferal caiu ainda mais no mercado e perdeu mais clientes. Os frotistas brasileiros, em grande maioria, estavam eufóricos para conhecer a mais nova sensação do momento, que eram os modelos Viagem e Paradiso na linha rodoviária e os modelos Torino e Sênior na linha urbana. Em crise, a Ciferal começou a passar por dificuldades financeiras. Isso porque, com a queda nas vendas, problemas de gestão começaram a acontecer. A partir disso, a empresa foi alvo de um leilão e passou por uma troca de comando, passando agora a ser gerida pelo governo do estado do Rio de Janeiro, na época do então governador Leonel Brizola. O governo então assumiu as operações da Ciferal, com a missão da fábrica não fechar suas portas. A montadora representava uma fatia importante da economia e da geração de empregos na região. O Projeto Padrão, lançado pelo governo federal no ano de 1981, que estabelecia normas para as fabricantes seguirem na produção de suas carrocerias, ajudou e muito a Ciferal a voltar a crescer nas vendas. Após todo um período de turbulência, a Ciferal conseguiu retomar seu crescimento e obteve boas vendas na segunda metade dos anos 80, com modelos que marcaram época, entre eles o Ciferal Jardineira, o Padrão Brisa, em homenagem ao governador do Rio, o Padrão Alvorada, o GLS, o Megabus e o Padrão Rio. Foram modelos que vieram ao mercado em um momento crucial da Ciferal, e sem sombra de dúvidas, foi o que a fabricante mais precisava. Modelos que agradassem os empresários do setor, com bom custo-benefício e que tivessem também uma boa rentabilidade financeira para a fabricante. Esses modelos, durante a gestão do Estado, nos anos 80 e 90, conseguiram fazer a Ciferal voltar a ter protagonismo e brigar pela liderança do segmento de ônibus, principalmente de urbanos. Apesar do mercado rodoviário ter ficado de lado nessa nova administração, alguns modelos chegaram a ser lançados, como o Ciferal Cursor. Mas o foco estava voltado para o segmento de urbanos, com a produção crescendo ano após ano. Devido à alta nas vendas, a Ciferal lançou o modelo Micron, o primeiro micro-ônibus da marca. Os modelos da Ciferal passaram a marcar presença em todo o território nacional, e grandes empresas de transporte urbano tiveram modelos da Ciferal em suas frotas, especialmente em São Paulo, Curitiba e no Rio de Janeiro, capitais onde a fabricante esteve mais presente.
Porém, a boa fase da fabricante durou pouco. Em meados dos anos 90, o governo do estado do Rio resolveu repassar as operações da empresa para a iniciativa privada. Com a nova administração, algumas mudanças foram feitas na linha de montagem e os modelos passaram mais uma vez por reestilização. Foram lançados o padrão Cidade, que teve 2 versões, e o Agilis. A razão social da Ciferal também mudou, para Ciferal Comércio, Indústria e Participações. Enquanto esteve nas mãos do governo fluminense, a montadora manteve seu alto nível de conforto, tecnologia e robustez na produção de suas carrocerias. Neste período, a qualidade foi assegurada. Quando a Ciferal voltou para a iniciativa privada, a qualidade das carrocerias teve uma ligeira queda. E isso fez com que muitos empresários deixassem de comprar modelos da marca na hora de renovar suas frotas. A Ciferal então começou a perder clientes e a entrar em uma nova crise financeira. Em maio de 1999, 50% da Ciferal foi vendido para a fabricante gaúcha Marco Polo, líder de mercado na época, que assumiu a gestão da empresa em meio a uma crise gigantesca e com apenas 2 modelos em linha de produção. Com a Marco Polo no comando, mudanças foram feitas. Apesar da crise, o nome Ciferal ainda era muito forte entre os frotistas. Nesta fase de mudanças, toda a qualidade de montagem e tecnologia de ponta da Marco Polo foram implementadas na Ciferal, que mudou todo o seu processo de fabricação. Com essas mudanças, as carrocerias da Ciferal voltaram a ter novamente um padrão de qualidade, visto que os modelos em linha até então estavam defasados. Simbolizando esse período de mudanças, foi lançado o Ciferal Turquesa, modelo que mesclava peças do padrão Cidade e do recém-lançado Marco Polo Torino 1999. Os 2 modelos tinham a mesma base e mudavam apenas alguns detalhes de um para outro, como faróis, frisos e acabamentos internos. Apesar de tudo, o Turquesa ficou pouco tempo na linha de montagem, sendo encerrado em 2003. A versão fabricada até então do Torino seguiu em produção até 2007, quando passou por mudanças. 2003, inclusive, foi um ano muito marcante para a Ciferal, isso porque o controle acionário da empresa passou a ser totalmente da Marco Polo. Ou seja, a partir de agora, a Ciferal era controlada de forma integral pelo Grupo Gaúcho. A razão social foi mais uma vez modificada para a Ciferal Indústria de Ônibus. Em celebração, é lançado em setembro daquele ano os modelos Citymax e Minimax, ambos voltados para o segmento de ônibus urbanos, sendo um convencional e um micro-ônibus. Eles foram os últimos modelos lançados pela marca. Com o passar do tempo, a Marco Polo foi encerrando gradualmente a produção da Ciferal. Mesmo caminhando para o fim, os modelos da fabricante encerraram a história de uma das principais montadoras de ônibus do país com chave de ouro, com as vendas lá em cima. Leves, com peças baratas, de fácil reposição e design simples, os novos modelos da Ciferal foram prato cheio para empresários que buscavam um modelo eficiente, barato e rentável economicamente. Não deu outra. Citymax e Minimax conquistaram várias empresas de grande porte do setor e não decepcionaram nem um pouco nas vendas. O Citymax chegou a superar por muitas vezes modelos urbanos consolidados no mercado naquela época, como o Buscar Urbanos, o Neobus Mega, o Caio Apache VIP e o próprio Marco Polo Torino. A marca e o prestígio da Ciferal foram mais uma vez recuperados. O sucesso foi tanto que chamou a atenção de grupos de ônibus em todo o país. Grupos esses de grande porte, como o Grupo Comporte, na época Grupo Áurea, da família Constantino, que realizou várias encomendas da Ciferal entre os anos de 2003 e 2005.
Apesar do enorme sucesso, tanto o Citimax, tanto o Minimax tinham DNA da Marco Polo. Em muitos aspectos, os modelos de ambas as marcas se pareciam, e nesse período, a Marco Polo usou a Ciferal como cobaia em muitos experimentos e testes. Com as vendas em alta, era hora de pôr em prática ideias que estavam no papel. A Marco Polo passou a implementar na Ciferal itens de série que seriam tendência em modelos futuros da marca. Um grande exemplo disso são os atuais modelos de banco que a Marco Polo usa em seus ônibus urbanos. Esse modelo passou a ser utilizado em meados de 2004, justamente no Ciferal Citimax. Dado que o teste deu certo, a Marco Polo começou a utilizar esse padrão de bancos em seus próprios modelos, já a partir do final daquele ano, no recém-lançado Marco Polo Gran Viale. Em 2005, foi a vez do Viale tradicional e do Marco Polo Senior receberem esse padrão de bancos. Em 2006, o Marco Polo Torino. E a partir do ano de 2007, o novo Marco Polo Torino já vinha de fábrica com essa configuração de bancos. Ou seja, a Ciferal passou a antecipar itens de série que seriam usados somente anos depois na Marco Polo, e Citimax e Minimax foram os principais modelos de testes. Com o lançamento do novo Marco Polo Torino em 2007, a Ciferal se viu praticamente obrigada a encerrar sua linha de produtos, justamente para não atrapalhar as vendas do mais novo modelo da Marco Polo. Isso porque a fabricante gaúcha sabia da força que a Ciferal ainda tinha no mercado e não queria ninguém de dentro de casa atrapalhando as vendas de seu mais novo lançamento. Não deu outra. O Torino 2007, enquanto esteve em produção, foi um enorme sucesso de vendas. Muitas pessoas atribuem esse sucesso ao Ciferal Citimax, que serviu como base e cobaia de testes para esse novo modelo. A importância do Citimax para a Marco Polo é tão grande que no Marco Polo Torino 2014, o desenho de porta do Citimax foi reaproveitado no novo modelo. Olha só aí na tela. Esse padrão é utilizado até hoje nas versões piso baixo e express. Sendo assim, já no começo de 2008, com o novo Torino indo muito bem nas vendas, veio também o fim definitivo da Ciferal. Apesar do encerramento dos modelos, a fábrica da empresa se manteve ativa, e a Marco Polo determinou que 90% de sua produção de ônibus urbanos fosse remanejada para o Rio de Janeiro, justamente na fábrica que até então era utilizada pela Ciferal. Surge então a Marco Polo Rio. A fábrica de Xerém tinha ótimos equipamentos, que garantiam qualidade na linha de montagem. Infelizmente, o último suspiro da Ciferal aconteceu em 2020, 12 anos depois do fim da produção de ônibus. Como estratégia de negócios, a Marco Polo fechou sua fábrica no Rio e remanejou toda a sua produção para a nova fábrica da Volare, subsidiária de micro-ônibus do grupo, em São Mateus, no Espírito Santo. A fábrica de Xerém foi fechada, e todo o maquinário e profissionais foram remanejados para a subsidiária capixaba. Desde então, quase toda a produção de ônibus urbanos da Marco Polo vem de lá. Enquanto a fábrica da Marco Polo Rio esteve ativa, todos os modelos de ônibus da marca vinham na plaqueta de identificação com o símbolo da Ciferal. Hoje os ônibus já contam com o símbolo da Volare. Muitas pessoas culpam a Marco Polo pelo fechamento dessa fábrica. Isso porque garantiu um crescimento da Caio na capital e em cidades da Baixada Fluminense. Houve também uma grotesca queda de qualidade nos modelos Sênior e Torino, que passaram a vir de São Mateus. Em 2022, até se pensou na volta da Ciferal. No começo daquele ano, a razão social foi reativada, no lugar da San Marino Neobus. Mas, em junho de 2023,
o nome Ciferal foi mais uma vez baixado. Vale aqui uma curiosidade, antes da gente encerrar. Lembram da cisão entre Ciferal e Ciferal Paulista, lá nos anos 70, 80? Na história, ambas parece que tornaram rumos diferentes, não é mesmo? Mas não, hoje elas se encontram no mesmo lugar, dentro do grupo Marco Polo. Conforme dissemos, a Ciferal foi incorporada pela Marco Polo. Já a Ciferal Paulista virou posteriormente a Condor, em seguida a Tanco e depois a Newbus. E adivinha de que grupo a Newbus faz parte? Do grupo Marco Polo, desde o ano de 2013. Curioso, né? Termina aqui o nosso Próxima Parada Repórter. Aqui, a notícia tem crítica. Obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Até a próxima, a gente se vê. Tchau, tchau.